Falando sobre subredes, máscaras e CDR ou CIDR, se for em inglês, que fica um pouco mais bonito de pronunciar. Então, começando pela explicação de subredes, basicamente subredes são então divisões lógicas, lógicas porque a gente está dividindo IPs, então são divisões lógicas de uma rede IP e elas permitem organizar melhor os dispositivos e controlar o tráfego. Então, um exemplo aqui seria a gente segmentar a empresa entre setores, então o setor financeiro, o setor de RH, o setor de TI, e dessa forma eu consigo segmentar melhor a minha rede e controlar o tráfego entre ela ou as possíveis configurações que eu quero fazer, né, nas subredes. Beleza? Então, para isso que servem as subredes basicamente. E dando um exemplo aqui, então, a gente teria então uma rede aqui dividida em subredes. Por exemplo, a gente pode ter uma subrede 192.168.0.0/25, e esse /25 a gente já vai aprender, e a outra subrede, estando abaixo da mesma rede, 192.168.128. Então, são redes que estão segmentadas, né, são subredes, mas que de certa forma aqui nesse caso, elas estão se comunicando através do roteador. Tá? E daí dentro dessa subrede, a gente poderia ter o exemplo aqui da primeira subrede, máquinas com IP 192.168.0.10, 192.168.0.20, qualquer range, né, que esteja de 0 a 128, então de 0 a 127, e a gente sabe que é de 0 a 27 justamente por causa dessa máscara que a gente vai aprender em seguida, poderia estar aqui dentro dessa subrede. E aqui na subrede 2, os exemplos seriam 192.168.0.200 e 192.168.0.210, mas poderia ser qualquer IP também começando por 129, né? Lembrando que o primeiro IP, então nesse caso o IP0 e o IP128, eles são alocados para a rede em si, então o próximo IP disponível seria aqui nesse caso o 128 e aqui seria o 1. Então esse aqui, por exemplo, qualquer IP a partir do 128, né, começando no 129 até o 254, poderia ser utilizável, certo? E o 255, nesse caso, seria o IP de broadcast. E aqui, nesse caso, o IP de broadcast seria um antes desse, né? Porque o último IP dessa subrede é o IP antes que comece a próxima subrede. Então aqui o IP de broadcast seria 192.168.0.127, tá? Então aqui poderia ser qualquer máquina que está entre o número 1 e o número 126, porque o IP de broadcast também é já alocado automaticamente. Falando um pouco sobre máscaras de subrede. Basicamente, as máscaras de subrede elas servem para definir quais bits pertencem à rede e quais à máquina. E por que a gente fala bits? Porque lembra que cada octeto, né, ele é representado por um bit, então por 8 bits, né, por um octeto. Então, por exemplo, isso aqui seria um octeto, 1, aqui tem 4, 8, ponto, e aqui seria outro octeto, certo? E daí teria isso repetido 4 vezes. Então aqui ponto, 1, até fechar, né, o total de 32 bits, né, porque são 4 vezes 8, então são 32 bits, né, 4 vezes 8, 32 bits. Então por isso que a gente fala que, né, as subredes definem quais bits pertencem à rede e quais pertencem à máquina. Uma máscara comum é essa aqui, a 255, 255, 255. Né? E quando a gente quer definir que aquele bit ele pertence à rede, a gente aloca como 255. E quando a gente quer... Na real, não necessariamente 255. Pode ser 255, pode ser 128. Mas normalmente quando a gente quer alocar a máscara, a gente bota 255, mas depende muito do CIDR também, mas nesse caso aqui, então, o 255, o 255 e o 255 representam os bits que pertencem à rede e esse 0 aqui aos que pertencem à máquina. E por que é um /24? Porque basicamente aqui, nesse caso, o 255 é quando os bits estão todos preenchidos por 1, certo? Porque se a gente transformar isso aqui, né, esse binário aqui, ó, 4, 8, se a gente transformar esse binário aqui em um valor numérico, vai dar 255, tá? Então, nesse caso aqui é 255, ponto, aí o outro vai ser igual, então vai ser 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Isso aqui vai ser 255 também. O próximo também vai ser, então vou botar 3 pontinhos aqui. 3 pontinhos vai ficar confuso, né? Mas aqui 1, 1, 1 ficaria 255 também. E por último, ficaria tudo zero, certo? Porque o zero em binário é tudo zero. Então ficaria 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E isso aqui seria zero. Então, com o /24, a gente tem quantos uns aqui? 24, né? 8, 16, 24. E os outros 8 ficariam somente para os hosts. Então, basicamente, isso aqui que determinaria a nossa rede, né, o nosso range de rede. E aqui ficariam, basicamente, os IPs que podem ser alocados para as máquinas. O que é o exemplo do slide anterior, né?
Então aqui é o endereço da rede, o barra 25 aqui é o endereço da rede, 192.168.0, e aqui seria o endereço destinado aos hosts. Nesse caso é barra 25. Então o que mudaria, a única coisa que mudaria nesse caso, seria que aqui seria ponto 1, então, porque aí seria barra 25, então teria mais um 1, e os outros 7 seriam zeros, certo? E daí com isso ficaria aqui 128. Então percebam que agora a gente só tem 128 IPs para alocar como... Porque aqui também dá 128, né? Tanto aqui significa 128, tanto aqui também significa 128. Porque aqui, né, com 6, 2 elevado a 6 dá... 7, perdão. 2 elevado a 7 dá 128. Então a gente tem 7 bits aqui. Então a gente tem... Claro, pessoal, isso aqui vocês não precisam saber agora exatamente, até porque é só uma forma de explicar para vocês, mas... Tem ferramentas que fazem isso automaticamente já para a gente evitar, né, o sofrimento, entre aspas, de aprender na mão isso. Mas basicamente, então, por isso que aqui a gente tem barra 25 e o barra 25 vai somente até 128. Se isso aqui fosse uma máscara barra 24, por exemplo, aí aqui iria de 0 a 255. Porque esse 1 aqui, ele não existiria, acho que vai apagar tudo, né? Ele não existiria, ele ia voltar a ser 0. E daí a gente teria 0 aqui, né, como... Deixa eu apagar. A gente teria aqui 0 como pertencente à rede e 255 como pertencente à máquina, porque seria o contrário, né? Seria o que sobrar. Beleza? Então, essa seria uma explicação de redes aí, mas não se preocupem assim, em saber exatamente como calcular, até porque, como eu falei, tem ferramentas que já fazem isso pra gente. Então, só repetindo aqui, essa máscara aqui significaria que os 24 bits são da rede, os primeiros 24 bits são da rede, e os 8 bits finais são pertencentes aos hosts. E aqui tem outras máscaras comuns, então 255.000 ou 255.255.000. Então, por exemplo, na classe de IPs privados que começam com 10, lembra, né, que a classe desses IPs que começam com 10, elas vão desse IP até esse aqui, ó. 255, 255 e 255. Só que a única parte que se categoriza aquela rede, né, que identifica aquela rede, é o 10. E o 10 representa só exatamente esses 8 primeiros bits. Os outros 24 bits, tá, representam aí os possíveis endereços que podem existir naquela máquina de host e não da rede. Beleza? Então aí, percebam que no caso do 192.168, a gente tem somente 255 possibilidades. No caso do barra 8, a gente tem muito mais possibilidades e a gente vai descobrir como calcular quantos hosts podem existir, né, dentro de uma máquina, quando não é tão trivial assim, né, fazer de cabeça que nem a gente fez agora. Explicando um pouco o conceito de CIDR. O CIDR, então, ele é uma abreviação de Classless Interdomain Routing, e basicamente o CIDR ele é uma forma moderna de representar endereços IPs com suas máscaras, ou endereço de rede. Então aqui estaria o exemplo mais clássico, 192.168.0.0/24, que é justamente o que a gente aprendeu. Então, só vendo isso, a gente sabe que essa rede aqui, ela vai ter os primeiros 3 octetos, né, já que é barra 24, ela tem os primeiros 3 octetos destinados à rede e os outros octetos destinados ao host, certo? Então esses 3 primeiros octetos destinados à rede, porque é barra 24, então é 8 mais 8 mais 8, e esses aqui destinados aos hosts, que podem ir também de 0 a 255, certo? Então aqui está o significado do exemplo de cima, que é justamente o que eu falei. Então o exemplo aqui, então, a única diferença aqui que é 0 e aqui é 1, então é a mesma coisa, aqui tem 256 endereços possíveis de 192.168.1.0 até 192.168.1.255. E embaixo, então, tem um outro exemplo que seria o barra 25, que é o exemplo daquela subrede que a gente viu lá no começo. Então, a gente sabe que tem 128 endereços possíveis aqui, mas como é que a gente calcula, né, que são 128 endereços possíveis? Um dos cálculos que a gente pode fazer é esse aqui, ó, do próximo slide. Então, o número de hosts por subrede, a gente pode usar essa formulazinha aqui, tá? Então, a formulazinha é 2 elevado a 32 menos o CIDR, menos a máscara, né? Então seria a barra 24, a barra 25, menos 2. E por que menos 2? Porque um é reservado para o endereço da rede e o outro é reservado para o broadcast, como a gente já viu também. Então vamos pegar o barra 25, tá? E calcular o barra 25. É 2 elevado a
32 menos 25, que vai dar o quê? Vai dar 7. Eu vou até colocar aqui para cima, talvez, que fica mais fácil. Que vai dar 7. Então, 2 elevado a 7. Na real, acho que na nomenclatura de matemática eu posso botar do lado, se eu estou usando esse símbolo aqui, né? Mas, enfim, fazer mais fácil ainda, facilitar mais ainda. 2 elevado a 7 menos 2. E 2 elevado a 7 dá 128. Então, menos 2 vai dar 126 hosts possíveis para essa subrede. Tá? Ah, eu estou usando uma subrede que é barra 23. Se ela é barra 23, então é 32 menos 23, que vai dar 9. Então vai dar 2 elevado a 9 menos 2. Aí aqui já ficou difícil para mim, mas se eu não me engano, 2 elevado a 9, né? É o dobro de 256, então vai dar 512 menos 2, 510 possíveis hosts, né? Percebam que quanto menor a máscara, barra 23, barra 22, quanto menor o número da máscara, maior a subrede, né? Mais hosts pode ser alocado naquela subrede. Então, por último, fazer um cálculo do barra 26, então. O barra 26 seria 32 menos 26, que dá 6. Então, seria 2 elevado a 6 menos 2, que dá 2 elevado a 6 é 64, menos 2, 62. Beleza? É claro, né, pessoal? Vou até mostrar para vocês agora já que a gente tem ferramentas que já fazem isso e calculam todos esses conceitos para a gente. Então, eu já estou com a calculadora aberta aqui, tá? Se você quiser acessar, é só pesquisar, né, IPTN Networks, ou como eu pesquisei aqui, né, eu até acabei entrando nas primeiras duas que apareceu, mas devem ter várias boas aí, inclusive uma da CCNA aqui. E aqui a gente pode calcular tanto máscara de TED e de IPv6 também. Aqui a gente pode selecionar por classe, inclusive, mas não vai fazer diferença pra gente. Vamos selecionar aqui então o barra 25 e pegar... Vamos supor que eu estou lá como um atacante, e por que às vezes é bom, né? Aonde que a gente utiliza esse conhecimento? Principalmente em pentest de rede, que a gente quer saber aonde a gente está alocado e até que tipos, né, que range de IPs a gente consegue acessar e quais a gente, né, não consegue acessar por não estar na mesma subrede ou quais a gente não consegue acessar talvez por algum outro motivo. Porque se a gente está na mesma subrede, possivelmente deve ser alguma outra coisa que está barrando o nosso acesso. Tá barrando o nosso acesso como um firewall, né? Então, 192, 168, eu sou IP 252. Eu sou IP 252, então eu quero saber qual subrede que eu tô. Vamos calcular aqui. Ó, o meu IP então é esse. O meu endereço de rede então é 192.168.0.128, então esse é o primeiro endereço dessa subrede. E os possíveis hosts utilizáveis é de 129 a 254. Então agora eu sei que eu posso pingar os IPs aqui na minha rede para identificar se eles estão vivos ou não, ou fazer um escaneamento de portas de 129 a 254. Beleza? E aqui ele mostra o número total de hosts, o número de hosts utilizáveis, subtraindo menos 2, a subnet. Então perceba aqui, ó, aqui seria o barra 24 e aqui seria o 25, né, o barra 25. Aqui tem a máscara invertida, que é basicamente essa máscara aqui, só que invertida. Então percebam que tem 127 aqui, tá? E aqui 00. É basicamente a soma para chegar em 255. Aqui tem o binário. Ele já dá a classe do IP e a anotação de CIDR também. Beleza? E aqui embaixo ele mostra os possíveis networks que podem estar embaixo de 192, 168, né? 180. Que inclusive é justamente aquele exemplo que a gente deu. Então, ó, de 0 a 1 até 126, né? De 0 a 127 é a primeira subrede e de 128 a 255 é a segunda subrede. Certo? Então, facilita bastante, né? A gente não precisa ficar calculando binário a binário, mas vocês vão ver. No começo é bem confuso, mas com a forma vocês vão entendendo um pouco melhor. E até sugiro, né? Se vocês querem aprender mais sobre redes, é muito interessante aprender de fato, que com o tempo tu vai pegando de cabeça já as possíveis subredes, possíveis número de hosts, por exemplo. Por mais que seja simples as contas de binário que eu fiz ali, de 2 elevado a tanto, ajuda muito, né, a gente ter a prática disso, porque daí a gente já bate 2 elevado a 6, 64 menos 2, beleza, 62 hosts, né, facilita bastante, tá? Inclusive, nada impede também que, por exemplo, né, uma rede ela seja 10.0.0.0 e que ela tenha uma máscara mais fechada, tá? Por exemplo, uma máscara barra 24. Porque se a gente lembrar, a classe A, por exemplo, ela vai de 0.0.0.0 até 10.255.255.255, né? E daí, normalmente, o CIDR de uma rede dessas é justamente 10.0.0.0, isso aqui é um 10, barra quanto aqui, né, pessoal? Nesse caso aqui seria barra quanto? Seria barra 8, porque só o primeiro octeto, que são 8 bits,
ficaria para a rede e o resto para os hosts. Mas nada impede que a gente crie aqui uma 10.0.0.0/24, por exemplo. E daí vamos lá no site ver como é que ficaria. Né? Então aqui, daí 10.0.0.0. Vamos ver como é que ficaria esse endereço aqui. Ó. Ficaria de 1 a 254, com uma máscara /24. Então não ficaria, por exemplo, de 255, 255, 255. Porque se a gente vir aqui, ó, e a gente mudar a máscara agora para 8, por exemplo, que é comum de usar, aí sim ele deu todas aquelas possibilidades para a gente, inclusive sendo o último endereço de broadcast aqui, ó, com 10, 255, 255, 255 e começando em 10.00, que é justamente a classe A, por exemplo. Beleza? Então, valeu, acho que praticamente é isso da aula de hoje.